Bem-vindos à nova série do Fut Talks, Propósito Futebol Clube. E com uma honra imensa, nós vamos inaugurar essa série com o primeiro episódio, recebendo aqui Mauro Silva, que fez e está fazendo muita história no futebol. E dou boas-vindas e começo perguntando: o que te inspirou a vir para esse grande desafio de liderar tantas questões da Federação Paulista de Futebol? Bom, Elo, primeiro é um prazer participar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Sei que aqui só passam por aqui feras, né? Me sinto lisonjeado, prestigiado pelo convite de estar aqui com vocês, tá? E a pergunta é boa, Elo, é boa porque eu tenho que dizer que o futebol ele transformou completamente a minha vida, né? Eu estudei através do futebol, comecei minha vida lá no Guarani, em Campinas. Era um clube que tinha um processo de formação integral, focado no desenvolvimento humano. Eu falo que isso é fundamental. Categoria de base é a escola, o papel do clube é educar. Então, eu tive essa sorte e o Guarani foi um clube que me colocou no colégio particular da PUC Campinas, me colocou no cursinho objetivo, ou seja, eu acabei, através do Guarani, tendo conseguido depois ficar 11 anos na seleção, 13 anos jogando na Europa. Então, a questão do desenvolvimento humano ela é fundamental para as categorias de base, e eu vivi isso. E essa transformação que ocorreu na minha vida, né, Elo, depois de ter transformado a vida da minha família, de poder mandar meus filhos fazerem faculdade nos Estados Unidos, de morar na Europa, eu sinto no dever de continuar contribuindo, né? Fiquei 13 anos na Espanha, eu vi a transformação do futebol espanhol, de um futebol que também tinha algumas dificuldades que o futebol brasileiro tem hoje. O espanhol ele se transformou numa plataforma de ócio, de entretenimento, uma coisa espetacular que movimenta bilhões de euros. Então, voltando para o Brasil, depois de 13 anos na Europa, encontrei um cenário aqui muito complexo nesse sentido. E aí eu falei, caramba, eu não quero estar próximo do futebol. Acabei indo para o mercado corporativo, entrei sócio de um grupo espanhol, a gente estava atuando na área imobiliária, na área de energia eólica, na área de ação, tive que estudar, fui estudar um pouco de finanças, participava de reunião do conselho, tinha balanço, enfim. E aí querendo estar longe do futebol, porque no futebol eu olhava essa loucura do futebol brasileiro e falei, não, eu não me atrai, não queria ser técnico. E aí essa era um pouco a minha vida. Aproveitei, meus filhos na época estavam com 4 e 10 anos, foi uma época que eu tinha mais tempo livre, consegui acompanhar o crescimento deles, estar mais próximo da família, então foi muito bom. Mas chegou um momento, Elo, o Brasil com tanta crise política, crise econômica, crise esportiva. E aí o Gilmar, meu amigo, estava na seleção, ele com o Dunga, me chamam para ajudar eles lá como auxiliar técnico pontual. Falei, caramba, Gilmar, eu não estou na área técnica, não sei o que vocês querem que eu ajude vocês aqui. Não, Mauro, com certeza a sua experiência, a sua visão pode ajudar. E eu fui colaborar com eles, e aí depois eles me chamaram também para ir na Copa América, novamente com eles. Aí foi quando uma pessoa que eu conhecia do Pão de Açúcar, na época que teve a transição do controle do Grupo Pão de Açúcar para o Cassino, eu conheci o Fernando Soleiro, porque o Cassino, na época, eles contratam a minha empresa para fazer uma avaliação dos ativos do Grupo Pão de Açúcar, porque, não sei se vocês lembram, o Grupo Pão de Açúcar tinha os 2 times, Audax São Paulo e Audax Rio. Aí eles me contratam, aí eu conheci o Fernando Soleiro, que foi RH durante 35 anos, era um homem de confiança lá do Abílio. E o Fernando me liga um dia e fala, Mauro, como é que você está? Depois de 1 ano e meio que eu conheci, fazia um tempo que eu não via mais ele, e aí, Mauro, tudo bem? Tudo bem, Fernando, e aí, como é que você está? Porque fez a transição, o Grupo Pão de Açúcar foi lá para o Cassino e o Fernando também saiu. Ele falou, estou aqui na Federação Paulista. Falei, Fernando, o que você está fazendo aí na Federação? Não, estou aqui, Mauro, tem um projeto novo, tem um presidente novo, quer fazer um... Você não vem um dia almoçar com a gente aqui? Eu falei, Fernando, eu estou indo para a Copa América lá com o Dunga e com o Gilmar, e aí, se pudesse depois, aí nós marcamos um dia, eu fui lá almoçar e eles me apresentaram um projeto. E eu que tinha enfrentado assim, né, Luiz, alguns desafios na minha vida, que foi o Bragantino, foi um deles lá, de um time do interior que a gente conseguiu transformar e ganhar o título de campeão brasileiro da Série B, campeão paulista em 90, vice-campeão brasileiro em 91. Depois o La Coruña também foi outro desafio.
complexo na minha vida, que deu certo. E aí eu estava num momento aqui no Brasil, Elo, difícil de acostumar, e assim, pensando em voltar para a Europa, pensando em voltar para a Europa. Aí eu falei, gente, ou eu pego a minha mala, eu vou embora para a Europa. Se eu ficar aqui no Brasil, vamos tentar se envolver, vamos tentar mudar. Eu acho que é um pouco isso, né, Elo? Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente às vezes reclama muito de fora. Quando a gente tem oportunidade, a gente, assim, se a gente quer mudar o nosso país, a gente precisa participar, precisa se envolver, tanto na parte política como esportiva. A gente não vai mudar o país se a gente não ocupar espaço, né? Porque se tem uma cadeira vazia e uma pessoa do bem não senta, alguém senta, alguém ocupa aquele espaço. Então é melhor que ocupe alguém bem intencionado, que queira mudar. Então depois eu vi essa mudança um pouco na política também, no Partido Novo, alguns amigos que entraram, jovens, gente que estava no mercado financeiro, no JP Morgan, sai do JP Morgan, entra na carreira política, quem tentando mudar e contribuir para o país. Então, com esse olhar, né, Elo, e depois levando em conta tudo que o futebol me deu, eu falei, não, eu tenho que aceitar o desafio, apesar da dificuldade, apesar de todo o ranço que tem as federações e todo esse passado aí que não foi feito muita coisa pelo futebol, né? Eu sempre falo que nós ganhamos 5 Copas porque nós éramos muito bons dentro do campo, a prática do futebol era massificada, a formação de atletas era natural e espontânea na rua de todo o Brasil, da quantidade a gente tirava a qualidade, ganhamos 5 Copas e achamos que nós éramos o melhor futebol do mundo. A gente talvez tenhamos sido mesmo no campo em algum momento, mas fora do campo, na área da gestão, administração, governança, a gente tem um caminho longo para a gente avançar. Com tudo isso em mente, eu fui para a federação tentando contribuir. Também consciente, né? Uma vivência que foi muito importante para mim no futebol foi o impacto social que o futebol deve exercer sobre a sociedade, né? Os clubes na Europa, as entidades são muito conscientes de que não é só qual que é o resultado financeiro. Ok, todas as empresas precisam de lucro, precisam de dinheiro. O que vocês estão fazendo pela sociedade, pela comunidade? O que vocês estão fazendo pelo meio ambiente? Com tudo isso na cabeça, Elo, eu aceitei o desafio de ir para a federação. E aí, antes de passar, começa com chave de ouro, porque um case desse é propósito golaço. Obrigada. Prazer, Elo. Obrigado. Mauro, pensando um pouco assim na sua trajetória, né, e tomando aí emprestado um lema aí, uma frase que a gente ouve dos gurus da administração, né, para a gente pensar globalmente, atuar localmente, né, e remetendo aí a tua história de vida, né, de passar aí nascendo em São Bernardo, passando por Campinas, por Bragança Paulista, depois você assim desbravando, vamos dizer assim, o mundo, né, através das suas experiências e 13 anos, né, que você ficou na Europa, né, 13 anos na Europa, né, e depois voltando, né, para exercer essa função agora como gestor, né, dentro de diferentes funções que você vem exercendo na Federação Paulista de Futebol, né, e com o propósito, vamos dizer assim, né, de revitalizar o futebol do interior, né, que eu sei que você tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Fala um pouquinho sobre essa experiência, né, à luz do teu propósito mesmo de vida e profissional, né? Como é que é esse teu percurso aí e como é que você tem lidado com esse desafio? Medina, a pergunta é muito boa, como é de costume de você, né, profunda. Tem sido um grande desafio porque realmente durante muitos anos, né, o futebol brasileiro ele ficou estagnado. Às vezes eu falo com o Parreira, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele fala, Mauro, eu acho que a gente saiu da inércia, né? A gente tem buscado, né, Medina, esse conhecimento. Nós fechamos recentemente uma parceria com a Liga Espanhola. Eu acompanhei essa transformação do futebol espanhol. Eu acho que tem aspectos que podem nos ajudar do futebol espanhol com relação à legislação. Eu acho que a mudança na legislação ela é importante, Medina, para a gente alcançar o nosso objetivo. Eu falo hoje, por exemplo, se a gente pensar que um clube empresa ele paga mais imposto do que a figura associativa, a gente tem um cenário que eu não tenho um incentivo fiscal
para essa migração para a clube empresa, né? Para essa gestão profissional mais eficiente, com governança. A gente vê casos aqui como o Red Bull Brasil e isso nos entusiasma, esse formato de essa gestão profissional, né? E aí, quando a gente fala em gestão profissional, naturalmente a gente atinge o interior, com o potencial que o interior de São Paulo tem de formação, de desenvolvimento, e é o que a gente quer. Mas são muitos desafios, né, Medina? Porque o cenário no Brasil ele é muito complexo, e aí você entra na questão da qualificação, da capacitação, você entra na questão da infraestrutura, você entra na questão da estrutural, da questão da troca de treinadores, que é constante, e aí não tem continuidade no trabalho, aí o cara também, ao mesmo tempo, não tem segurança, tranquilidade para usar a base. O gestor da base, ele confunde desenvolvimento com desempenho, com performance. O que eu quero na minha base? Eu quero formar jogadores ou eu quero ganhar títulos? Isso não está claro. A identidade do clube também, muitas vezes, não está claro. O perfil, né? Quem nós somos exatamente, aonde nós estamos. É básico, né, Medina, entender isso para a gente saber até onde a gente pode ir, de que ponto a gente parte, né? Então, a gente tem todas essas dificuldades. Como federação também, eu falo assim, a gente tinha muitos processos que não estavam formalizados, desde que essa nova gestão, mais de 80 pessoas saíram, né? Foi contratado profissionais de mercado, gente capacitada em cada área, mas também, mesmo assim, os processos, o passo a passo não estava definido, muitas vezes o conhecimento está nas pessoas, ele não está institucionalizado, né, Medina? Então, aquela pessoa é boa naquele momento, como você viveu isso no futebol. Medina é bom pra caramba, Medina está no clube, enquanto ele está ali, aquele conhecimento, aquilo funciona, o Medina sai, aquilo se perde, né, Medina? Então, a gente tem um cenário bastante complexo, bastante difícil, e aí a gente não exigia a capacitação dos treinadores, das licenças, e aí eu quero que o aluno seja bom, eu quero formar bem, mas o professor não é bom, e eu não exijo que o professor tenha capacitação, ou seja, eu estou relatando aqui muitas dificuldades que aqui encontram, né, de infraestrutura básica, porque às vezes você quer alguma coisa mais complexa, mas o gramado não é bom, a iluminação não é boa, e você tem que melhorar tudo isso, entender como o produto como um todo, né, Medina, que nós podemos ser uma plataforma de negócios, que o futebol é uma parte, mas você tem esse relacionamento com o fã, você tem o CRM, esse cadastro tão importante de entender o perfil de consumo de cada um, que hoje as empresas fazem isso muito bem. Nós não tínhamos nada disso. A gente avançou um pouco, tem muito para a gente avançar, muito para melhorar, mas se a gente não tiver clubes fortes, né, Medina, a gente nunca vai ter um futebol brasileiro forte. E aí, clube forte, né, Medina, passa muito, na minha visão, pelo que eu vi na Espanha, tem uma coisa que a UEFA fez que chama controle financeiro. No futebol espanhol chama controle financeiro. Na UEFA chama o fair play financeiro e a Liga Espanhola chama de controle financeiro. Nada mais é do que se você tem 15, você pode gastar 15, né? De você controlar o orçamento, verificar se ele paga os impostos, se ele paga o jogador em dia, porque senão já é equilíbrio, né, Medina? Eu vivi isso no futebol espanhol. Se não tem controle financeiro, os clubes se endividam. Então, o cenário é esse, Medina. A gente tem trabalhado muito para tentar avançar nas boas práticas. A parceria com a Liga Espanhola, a gente levou recentemente uma delegação do governo na Espanha para ver o que o futebol espanhol fez, para tentar que haja essa mudança na legislação, que haja um incentivo para os clubes se tornarem empresa, para que o gestor seja responsabilizado pelos seus atos, por uma gestão ruim. Ou seja, tem todos esses aspectos, né, Medina? A questão dos conselhos administrativos, que às vezes são conselhos muito grandes, não tem um conselho realmente como tem as empresas aí, com a governança, a parte estratégica, a parte operacional segregada, separada, né? Então, Medina, enfim, eu sei que estou colocando muitas coisas sobre a mesa, mas é o que tem. Tem muita coisa para mudar, muita coisa para fazer. É um cenário complexo. Por outro lado, a notícia boa é que o nosso potencial é muito grande. Se a gente se organizar, se a gente se arrumar pelo tamanho do país, pelo nosso clima, pela miscigenação que a gente tem de raça, a gente tem condição de reverter isso, produzir e formar muitos jogadores e o Campeonato Brasileiro se tornar um produto internacional, né? A gente não vende os direitos de transmissão internacional, os clubes brasileiros não são marcas internacionais, globais, então isso limita o desenvolvimento, limita o crescimento, mas é uma briga também dos direitos, a medida provisória agora melhorou, a gente estava na idade da pedra, né? Então a gente agora avançou um pouco,
mas ainda tem muita coisa para avançar, Medina. Desculpa estar colocando tantos problemas, mas Não, esse é mas um é pouco isso do mesmo. trabalho, Medina. Tá bom. Trabalho não falta, né, Mauro? Não falta, Medina. Quanto desafio enorme. Bom, Rafael. vamos lá, Mauro. Eu tenho duas perguntas, cara. Primeiro é a seguinte, né? O Mauro Silva, onde ele passa aí, ele quebra paradigma. Lá em 90, você conseguiu ser campeão, igual você falou no início, com o Bragantino, né? Uma coisa assim inimaginável naquela época lá, ganhando dos grandes de São Paulo, aquela final caipira. Foi para a Espanha, foi para um time aí vamos chamar de segundo escalão e conseguiu ser campeão com La Coruña. Você agora está na Federação Paulista, né? A gente, amante do futebol, quando se fala de federação, dá até um certo arrepio, né? A gente pensa só em interesse político, vantagens. Como é que você pensa, cara? Qual que é o seu propósito de mudar esse conceito de federação? E minha segunda pergunta, você é um negro que está ocupando aí um alto posto na gestão do futebol. Nós temos pouquíssimos negros ocupando aí cargos de treinadores e de gestores. Faz parte do seu propósito dar essa voz aí ao negro, Mauro? Rafael, boas perguntas, as duas, né? As duas perguntas também são profundas. O que eu posso te dizer, Rafael, é que aonde eu estive sempre, eu trabalhei com muita dedicação, sempre colocando os interesses, deixando os interesses pessoais de lado e colocando os interesses do meu clube, da minha empresa, hoje da federação. Então, eu acho que isso ajuda muito como um todo, assim, porque eu acho que quando você trabalha pelo seu companheiro do lado, essa questão de o time unido, de você jogar pela seleção, de você jogar pelo Brasil, eu acho que não tem erro, né? As pessoas acabam vendo que seu interesse não é uma coisa pessoal, né? Eu nunca pensei, quando eu estava no Bragantino, La Coruña, tudo deu certo sempre, porque eu sempre pensei o que é melhor para o Bragantino, o que é melhor para o Deportivo, porque assim, se o Mauro pensar o que é bom para ele, o Medina o que é bom para ele, a Elô para ele, o André, a gente não prospera, né? Eu acho que se todo brasileiro acordasse de manhã, peraí, o que é bom para o Brasil? Um olhar sistêmico, tentando enxergar o todo. Então, isso na minha vida sempre deu certo, sabe, Rafael? Deixar as vaidades de lado e trabalhar pelo todo, né? Com relação a isso, está falando da federação, a mudança de percepção, de reputação, ela tem que ser uma conquista, Rafael. Durante muitos anos, historicamente falando, as federações talvez não ocuparam um papel que deveriam ocupar, pensando também na própria sociedade. A gente criou uma campanha agora, assistência de crack, para ajudar os atletas que estão em dificuldades. A gente está muitas campanhas sociais, por exemplo, o apito é delas, para levar mulheres no estádio. Muitas mulheres não frequentam os estádios. É uma perda de receita também absurda. O Brasil é um país muito preconceituoso. As mulheres estão longe dos cargos de gestão. A gente tem na federação uma vice-presidente, a Mislaine, a gente tem a Aline Pellegrino, né, que é negra e é uma diretora de futebol feminino, a gente tem a Kelly, que também é diretora, e eu sou negro, estou como vice-presidente. Então, essa questão da diversidade, eu falo aqui, as pessoas valem, as empresas, não pelo discurso, pelo aquilo que elas falam, né, Rafael? Vale por aquilo que elas fazem. Então, mais do que você falar, você tem que fazer. Então, a gente está tentando fazer. Não adianta você querer mudar a reputação da federação sem ações. É o mercado que vai essa percepção. Eles vendo, eu torço muito, a gente tem um projeto social lá que a gente não tinha muito orgulho e hoje a gente mudou um pouco esse projeto social, a gente já começa a ter um pouco mais de satisfação. Eu tenho uma vontade enorme de ver um garoto que saiu do nosso projeto social e que está na federação, que está num clube. Eu acho que você começar a mudar a vida das pessoas, naturalmente vai falar, não, peraí, a federação, ela hoje, ela está preocupada também com assuntos que são sensíveis à sociedade, como a discriminação de gênero, a homofobia, o racismo. Esses aspectos são fundamentais. Então, isso eu acho que é uma conquista, né? Você também, essa percepção que durante anos, fazendo tantas coisas que não estavam de acordo, que não estavam conforme, você não vai mudar isso de uma hora para outra. Mas o importante, né, Rafael, eu sempre falo, tem uma frase que eu gosto, que é mais importante a direção do que a velocidade. Se você estiver na direção certa, se a gente estiver na direção certa, a gente vai alcançar os nossos objetivos. Demorar um pouco mais, um pouco menos, o que não pode estar na direção errada, sabe, Rafael? Então, eu acredito muito que a gente está na direção certa, tentando, além de gerar prosperidade, gerar postos de trabalho, de organizar o futebol, e a gente está também, o que a gente pode fazer para contribuir com a sociedade, tentando, pouco a pouco,
se transformar numa plataforma de negócios, né? A gente já está produzindo conteúdo, a gente está tentando ter esse relacionamento, engajamento com o fã, trabalhando as nossas mídias sociais, ou seja, a gente está olhando tudo isso. Então, eu acredito muito que esse processo de digitalização, transformação digital, a pandemia acelerou um pouco isso também, a gente está passando por isso. Então, acredito muito que a gente está no caminho certo. Com relação a ser negro e estar um posto de visibilidade, Rafael, eu acho importante porque muitos negros eles não têm vozes, né? Até porque a gente pegando um pouco a história do Brasil, o Brasil tem uma história de 500 anos e aí 300 anos de escravidão, 3 séculos de escravidão. De repente essa massa de escravos são libertos. E aí, sem nenhuma atenção do poder público ou do governo, aí você junta isso com um país onde o ensino básico é ruim. O ensino básico é ruim, então quem tem dinheiro consegue nos melhores colégios, consegue as melhores oportunidades e os melhores empregos. Quem não tem dinheiro, piores colégios. Você imagina agora na pandemia, quantos meses as escolas públicas estão paradas? Quem não tem internet, quem não tem computador, estuda como? E aí você começa a perpetuar essas diferenças, essas dificuldades para os estudantes, e você não consegue corrigir. E aí você afasta, segrega também uma grande parte da população, 55% da população do Brasil são negros, você afasta de um poder de consumo, ou seja, quando a gente fala de transformar o país e ser um país mais justo e equilibrado, eu acho que todas essas questões elas são importantes. E aí a gente pode aproveitar o futebol, a visibilidade que o futebol tem, para a gente tratar de todos esses assuntos, né, Rafael? Eu acho que se a gente conseguir ser feliz fazendo aquilo que a gente gosta, estando com pessoas aqui, discutindo futebol com pessoas tão interessantes como vocês, e ao mesmo tempo a gente construir um país, uma sociedade melhor e olhar para trás um dia, da mesma forma que eu vi meu Bragantino quando eu cheguei, caramba, aqui é difícil, La Coruña, e a gente olha para trás um dia e você vê um pouco uma história que você deixou, que você construiu, um respeito que as pessoas adquirem. Então, eu acho que o futebol tem esse papel. Ele tem esse papel porque muita gente não gosta de política, muita gente não gosta de economia e as pessoas gostam de futebol. Vamos usar o futebol para dar um bom exemplo para a sociedade, para a gente construir alguma coisa melhor. É dessa forma que eu vejo e dessa forma que eu tento contribuir, entendeu, Rafael? É um pouco a minha visão. Maravilha, obrigado. Nada. Eu queria, Mauro, colocar 2 comentários antes da próxima pergunta. Primeiro, lembrar aqui que a Aline Pellegrino esteve conosco aqui no Foot Talks, foi maravilhoso, foi incrível, já começa a mostrar aí, né, o pulso e o que vocês estão fazendo. E segundo, antes da pergunta, só conta um pouquinho dessa história que o Medina conta para a gente, que você foi professor dele. Quem me dera, esse Medina. Quem dera ser professor do professor, Luiz. Isso é impossível. Conta aí. Primeiro, com relação à Aline, a Aline é ótima. É uma das satisfações que eu tive estando na federação. Eu fui fazer em 2016, eu acho, fui fazer o curso de gestão da CBF. E aí, eu estava na mesma turma com a Aline. Nos primeiros dias dos cursos lá, elas me pegam, as meninas lá me secam. Mauro, a gente precisa conversar com você, não sei o quê e tal. E começaram a listar lá os problemas do futebol feminino do Brasil, de São Paulo. E aí eu voltei um dia depois do curso para a federação, comentei com o Reinaldo, falei, presidente, caramba, encontrei com a Aline, o futebol feminino tem tantos desafios, tanta dificuldade. Falei, Mauro, caramba, a gente poderia montar um departamento aqui de futebol feminino, e aí a gente decidiu montar o departamento, contratamos a Aline, né? Ela chegou como coordenadora, hoje é diretora, é maravilhosa. A gente está muito feliz e com o trabalho que ela está fazendo também. Eu fico feliz que você tenha trazido ela aqui no... Com ela do bate-papo e do compromisso, né? Já que somos de gênero, somos minoria, legal. A universidade, vou encampar essa luta com ela aí. Não, é importante, Elo. Entendendo que de dia todo mundo pode igual. Foi assim que eu fui criada pelo meu pai, né? Mas é, Elo. Não, então esse capital intelectual também, essa discriminação que a gente tem no país, tanto racial como de gênero, né, Elo? A gente desperdiça um capital intelectual absurdo, né? É uma pena. Mas a gente fica feliz de vocês. Vocês vão dominar o mundo. Estamos avançando. Não queremos, não. O equilíbrio é perfeito. É verdade, eu concordo. Mas é tão bom a presença de vocês assim nos cargos assim de liderança e contribuindo também, porque é um olhar diferente, né? Essa diversidade
é o que traz a riqueza para as diretorias executivas, para os conselhos, né? Isso é muito importante. E, Elô, com relação ao Medina aí, que ele conta essa história, quem me dera, é que eu, como eu fiz na PUC Campinas, eu fiz informática. Então, eu, na época, já as linguagens de programação, quando eu viajava, eu comprava muitos equipamentos. Na Copa de 94, eu comprei um scanner lá de última geração lá na Califórnia. Eu sempre gostei de tecnologia. Então, a gente na seleção encontrava lá com o Medina, eu ficava conversando com ele, sabe? Conversando e tentando. O homem sabia muito mais do que eu, fazia de conta, para me sentir bem, ele fazia de conta que não entendia, sabe? E aí eu ficava ensinava mesmo. Com isso. Tinha assuntos que a gente trocava ideias. Tinha muito assunto que eu gostava demais de conversar com você, né? Que você sempre foi muito curioso, muito interessado, e uma pessoa com muita visão, né, das coisas e sempre procurando. E você não gosta de muito isso, mas eu sou testemunha aqui que realmente você me ensinou os primeiros passos aí na era da tecnologia, tá? Não parei mais, viu? Agora a gente pode ter aí outros encontros para ver se eu aprendi o suficiente ou não. Tá bom. É um perigo, né? Um perigo. Não, mas é uma referência para a gente, né, Lô? Assim, e a gente fica feliz de tantas pessoas, né? Às vezes eu via o Medina assim, não encontramos algumas vezes assim. Eu entendo porque assim tem o Brasil assim um potencial tão grande, né, Lô? Potencial tão grande em tantas áreas e a gente não tira esse proveito. Você fala, caramba, que pena, né? Então, mas não sei, eu acredito que a gente saiu da inércia, a gente poderia avançar com certeza muito mais rápido, mas a gente tem que lutar por essa transformação, até porque ela tem que acontecer, porque senão a gente vai ser cada vez menos relevante com relação ao futebol mundial, que está avançando muito depressa, muito, e a gente tem que correr muito atrás. Eu sou curioso mesmo, tento aprender a questão da inovação, ela é fundamental, né, Medina? Hoje, num mundo tão complexo que a gente vive, a gente está liderando na complexidade, na verdade. Então, a gente experimentar também, eu acho que é importante. Às vezes você prova 10 coisas, sei lá, 10 dão certo, você fala, opa, isso aqui funciona, né? Então, é um pouco como eu vejo também, Medina. Mauro, antes até da Elô finalizar com você aí, eu queria aproveitar, gostei muito de uma frase que você colocou, né, que é preferível estar na direção certa, né, do que na velocidade máxima, né, algo mais ou menos nessa direção que você falou. E está muito claro, né, teu exemplo de vida, né, e teu trabalho, né, agora a serviço da Federação Paulista de Futebol, que a direção certa fica claro na tua descrição, né, e dentro do teu propósito, né, e por tudo que você falou durante a entrevista. Agora, em relação à velocidade das mudanças, né, qual é a expectativa que você tem de que a gente também acelere essa velocidade, né? Porque as mudanças, muitas vezes, elas estão embasadas na cultura, e a cultura não muda da noite para o dia, né? O que você pensa em fazer, e já deve estar fazendo, para acelerar esse processo de mudanças urgentes que o futebol e a sociedade brasileira necessitam? Medina, a gente, dentro das nossas possibilidades, assim, a gente tem trabalhado muito para tentar ser exemplo. Eu acho isso importante. Às vezes a gente, os clubes, tal. Peraí, eu falo, gente, antes da gente, vamos tentar a gente estar arrumado aqui, a gente produzir bem, porque o que eu via, né, Medina, eu às vezes comentava lá na federação, eu falo, sabe aquele time em campo que está mal posicionado, mal organizado, que você corre muito e produz pouco, Medina? Era um pouco a gente, assim, porque eu acredito muito no futebol brasileiro, nos clubes, até na própria federação. Hoje a gente já mudou um pouco o nosso organograma, tentando segregar. A gente criou a figura do CEO, a gente não temos um CEO ainda, está o Reinaldo de forma interina, mas a gente tem essa ideia, né, Medina, da gente segregar e ter um conselho de administração realmente olhando para o futuro, para a parte estratégica lá, o farol alto, né? E a diretoria executiva, quem está na operação, está segregado. Porque o que acontece às vezes, né, Medina, tem uma dificuldade grande,
que a operação ela te sufoca. É tantas atividades, é tanta manualidades, a operação ela te sufoca ali, você não consegue ter aquele olhar estratégico, né? Então isso está segregado, é importante. A gente tem, eu, por exemplo, já fiz o curso do IBGC, sou conselheiro de administração pelo IBGC, e é importante você segregar isso, né, Medina, de você realmente ter esse conselho atuante e a diretoria executiva ali prestando contas. Eu acho que a gente está organizado, a gente conseguiria produzir mais e também dar um bom exemplo para os clubes, né? Isso que eu acho que esse é o caminho. A gente, com a questão dos clubes serem empresa, a gente marcou na La Liga, levamos lá o Rodrigo Maia e o Pedro Paulo, com o Javier Tebas, o presidente da Liga Espanhola, falamos: Tebas, conta aqui o que o futebol espanhol fez para se transformar nessa indústria, nessa plataforma de ócio e de entretenimento. Aí o Tebas contou, falou: olha, se não fosse um projeto de lei, o Barcelona e Real Madrid estariam aqui brigando ainda, ficaram brigando durante 14 anos. Aí um decreto de lei centralizou os direitos de transmissão, o direito é dos clubes, mas a negociação tem que ser coletiva, né? Foi quando aí isso é um tema importante, os clubes se organizarem, né, em torno de uma negociação coletiva e o fair play financeiro. Então porque a gente, né, Medina, federação, nós temos uma atuação regional, como você bem sabe, e o futebol brasileiro ele tem aspectos que são nacionais, né? Assim, a questão do calendário, por exemplo, é um absurdo o Brasil ter 700, 800 clubes e somente 60 clubes com um calendário nacional garantido, né? Isso é muito pouco, menos de 10%, né? Eu falo 60 porque os clubes da Série A, Série B e Série C, né? A Copa do Brasil e a Série D, eles classificam, não é um calendário garantido, né? Então é muito pouco. Então os clubes precisam de mais calendário. A gente tem um pequeno número de times que tem muitos jogos e um grande número de times que tem muito poucos jogos, né, Medina? Então tem todas essas questões que são estruturais, né? E a questão de haver essa migração para clube empresa, a gente está trabalhando muito nisso, tentando aí contribuir através da legislação da Câmara dos Deputados, né, do Rodrigo Maia, do Pedro Paulo, porque realmente isso seria um passo importante, é um dos passos, né? O clube empresa, depois o fair play financeiro, para mim, é outro passo importante, e essa gestão profissionais, os clubes terem realmente, talvez esse conselho deliberativo que tem 200 pessoas, sair disso um conselho de administração, como é no mercado corporativo, né, Medina, que realmente com 9, com 11, com 13 pessoas no máximo aí para ser o olhar estratégico desse clube, né? E que possa realmente pensar no futuro e depois ter a diretoria executiva ali que toca a operação e que presta as contas para esse conselho, né? Então, é um pouco o que a gente está trabalhando, tentando melhorar o futebol feminino, tentando mostrar para os clubes que as categorias de base é escola, que tem que educar, que é responsabilidade social. Trouxemos os cursos da CBF para a Federação Paulista, a gente paga metade do curso, do valor do curso para os profissionais, para que eles possam se capacitar. O curso ele é bom, mas ele é caro. E aí a gente está tentando ajudar dessa forma bem. A gente começou a exigir as licenças de treinadores, né, Medina? A gente acha que isso é importante também. Não dá para um profissional. Eu sou um ex-jogador de futebol. Por ter sido campeão do mundo, não me capacita, não me qualifica para ser um gestor. Eu tenho que me preparar para isso. Não é porque o Mauro ganhou ou foi um bom jogador que ele vai ser um bom gestor, né? Então, isso no futebol se confunde muito, é uma gestão muito amadora. Às vezes, o jogador sai do campo, vai direto para uma área de gestão ou para a área técnica sem estar preparado e se permite isso, né, Medina? Então, tem muitos aspectos que a gente está tentando trabalhar para corrigir. A gente criou um programa de excelência no molde da Ambev, da Budweiser, para premiar boas práticas, para incentivar os clubes, por exemplo, na questão financeira, que eles têm muita dificuldade. Eu acho que tem umas áreas que são muito sensíveis, né, Medina? Aí você pega a área jurídica, área financeira, comunicação, comercial. Se você estruturar bem essas 4 áreas, você já começa a organizar um pouco, colocar a casa em ordem, né? Mas aí também tem todo um processo dentro que, às vezes, a gestão, o cara indivíduo, o clube, vai embora, não responde por aquilo, né, Medina? Então, essa figura do clube-empresa, para mim, realmente seria um avanço importante. A gente tem trabalhado muito para que isso aconteça. E quando a gente vê um Red Bull comprando um Bragantino, estruturando da forma que aconteceu,
é um case que a gente gosta e gostaria que isso se tornasse mais habitual. Mas tem que ver com segurança jurídica, com ambiente favorável de negócio, né, Medina? Que aí eu falo de legislação porque é isso. O Flávio Augusto da WhatsApp, ele vende a WhatsApp, pega o dinheiro dele e vai para os Estados Unidos, investir lá no Orlando City. Ele não vem aqui no Brasil e vou investir aqui. Por quê? A gente deveria se perguntar o porquê, entendeu, Medina? Então, cabe a nós, as entidades de administração, políticos, criar um ambiente jurídico e de negócios muito mais favorável para o futebol, favorável ao desenvolvimento, né? Última pergunta, então, nesse espírito. Qual legado, Mauro, deixar para o futebol brasileiro? E, Luiz, olha, assim, puxa, se você soubesse como me produz uma satisfação, assim, de cada passo que a gente dá, assim, cada processo que a gente conclui, me dá uma alegria, porque você fala, caramba, é mais um projeto que a gente entregou, né? Cada jogador, por exemplo, tem alguns casos que passam na federação. Eu passei por um processo de transição, ele foi difícil. E hoje, cada jogador que passa lá, que almoça com a gente, Mauro, puxa, eu não sei o que fazer. Eu falo, deixa eu falar, vai estudar, vai para uma universidade, vai fazer um curso, vai estudar, vai se preparar. Se você hoje, a gente fala muito, né, Elô, de educação continuada, você aprende todos os dias, é um desafio enorme. Então, não dá para achar que o que você viveu, o que você viu no campo. Então, cada um que passa, depois eu olho e vejo, caramba, tá lá no clube de diretor executivo, tá de treinador, me dá uma alegria enorme, porque você começa a mudar essa percepção, né, Elô? Eu acredito muito que a educação vai transformar o Brasil, e o esporte também tem um potencial enorme, né? Na Europa, nos Estados Unidos, isso sempre anda junto, né? A formação de uma criança, de um adolescente, tem dois pilares básicos, a educação e o esporte. Então, eu acredito muito nessa junção, aproveitar o futebol, a visibilidade que o futebol tem, para mostrar como é importante também a formação, o estudo, a pesquisa. O futebol teve muito longe do Medina, que eu falar isso, ele sabe muito melhor do que eu, da inovação, do estudo, da pesquisa. Hoje a gente tem um grupo de trabalho com profissionais, por exemplo, da Unicamp, da Universidade de Viçosa, dentro da federação da USP, e começar a trazer esse conhecimento, essa pesquisa, essa análise, esse estudo, é fundamental para a mudança do futebol. Então, eu olho para trás, né, Elô, eu penso no futebol brasileiro gerando prosperidade, gerando muita riqueza e tirando crianças da rua, e transformando o Brasil num país mais justo, socialmente falando, mais equilibrado. Então, esse é o legado que eu gostaria de deixar. A mesma transformação que aconteceu na minha vida, Elô, eu gostaria que eu conseguisse, através do futebol, transformar a vida de muitos jovens, né? E também, através do futebol, da gente dar bons exemplos para a sociedade de comportamento, de consciência, né? Eu tenho feito muitos cursos na Dom Cabral, que eu gosto muito, e eles falam muito lá da responsabilidade dos líderes, né? Que nós temos, né? Com relação à sociedade, ao meio ambiente. Então, esse é o legado que eu gostaria, Elô, transformar a vida de muitos jovens através do esporte. Para isso, eu acho que a federação, gerando riqueza, gerando prosperidade, bons exemplos, mostrando que a preocupação com a sociedade, com o meio ambiente é genuína, eu acho que é uma forma da gente cumprir bem o nosso papel.